O fisiologista francês Jean Pozzuol estabeleceu na primeira metade do século XIX que o fluxo de sangue por meio de um vaso sanguíneo em uma pessoa é diretamente proporcional à quarta potência da medida do raio desse vaso. Galera, olha que frase linda essa aqui. Quem não está estudando para o Enem, quem não está assistindo aos meus vídeos aqui no YouTube, lê essa frase e acha que é a coisa mais difícil do mundo. Nossa senhora, essa questão aqui ela é absurda. Não, pessoal, a gente fez inclusive na semana passada, eu até anotei aqui, ó, qual é a questão, deixa eu ver, é a questão do Enem 2012 a 168, é uma questão que falava de alometria, então quem estiver assistindo esse vídeo aí no futuro, procura a questão de alometria, que é a questão de 2012, número 168. É uma questão que depois que nós aprendermos a fazer essa sai bem, ou ao contrário, depois que aprender essa aqui sai bem. Vamos lá, ó. Eu vou fazer toda a revisão aqui de novo. Então, como é que a gente escreve matematicamente essa frase? Ele está dizendo, né, que o fluxo sanguíneo, então eu vou chamar, ó, o fluxo é diretamente proporcional, então a gente coloca o símbolo de proporcionalidade aqui, que pode ser esse cara aqui, né, ou pode ser esse cara aqui. Então, o fluxo é proporcional diretamente à quarta potência do raio. Então, é o raio à quarta potência. Então, é essa frase matemática que eu tenho que escrever aqui. E eu vou resolver para vocês de duas maneiras diferentes, que nem eu fiz lá na questão de 2012. Uma maneira mais demorada, mas que chega na resposta com certeza, e uma segunda maneira que é uma manha muito rápida para chegar na resposta rapidamente. Só que é uma manha que tem que ter já o conhecimento de razão e proporção um pouco mais avançado. Então fica comigo que a gente vai fazer toda a análise aqui direitinho. Então olha só, suponha que um médico efetuando uma angioplastia, olha só galera, o meu cunhado, o irmão da minha esposa, ele é cirurgião vascular, ele faz essa angioplastia aqui, eu já tinha ouvido falar desse nome aí nas conversas com ele lá, interessante, né? Então suponha que o médico fazendo uma angioplastia aumentou em 10% o raio de um vaso sanguíneo de seu paciente. Então olha só, nós temos uma situação que era antes da cirurgia e uma situação que era depois da cirurgia. Antes e depois, né? Antes nós tínhamos um vaso sanguíneo que tinha raio de antes. Chamei aqui, ó, raio de antes. E depois ele tinha raio de depois. E qual que é a relação entre o raio de antes e o raio de depois? Ele falou, ó, houve um aumento de 10%. Então aqui, ó, houve um aumento de 10%. Como é que eu escrevo um aumento de 10% usando matemática? Vamos usar a fórmula do aumento percentual, que eu sempre escrevo aqui no cantinho, porque é muito importante, galera. Cai sempre no Enem, aumento percentual, do mínimo umas 10 vezes na prova. Das 45 questões, umas 10 vão utilizar essa fórmula aqui, é muita coisa. Tô brincando, não é tanto assim, né? Mas é garantido que vai cair. Qual que é a fórmula do aumento percentual? Eu pego o valor que eu quero aumentar e multiplico por 1 mais a porcentagem que eu estou aumentando. Então, se eu quero aumentar 10%, eu coloco aqui, ó, 10%. 10% é 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,1. Né? 10 dividido por 100, corta 0 com 0. Dividir por 10, a vírgula anda uma casa, dá 0,1. Então, eu tenho aqui, ó, que o raio de depois nada mais é do que o valor raio de antes aumentado em 10%. Então, eu vou multiplicar por 1,1. É isso que nós temos que deduzir quando ele fala que houve um aumento de 10%. Eu pego a coisa nova, é igual à coisa anterior, aumentada de 10%, então é vezes 1,1. Beleza. Daí ele pergunta, ó, sabendo isso, o aumento percentual esperado do fluxo por esse vaso está entre quanto? Então vejam, ele deu o aumento do raio e está perguntando qual o aumento do fluxo. Então a primeira resolução que a gente vai fazer, vou botar aqui, ó, primeira resolução, a gente vai transformar essa proporcionalidade numa fórmula. Lembra que isso aí é uma coisa que cai bastante no Enem também. Como é que a gente transforma? Deixa eu botar mais para cá, ó. Eu vou transformar como? O fluxo, eu vou chamar só de F,
R a quarta, R a quarta, e eu vou botar o sinal de igualdade aqui com a constante de proporcionalidade. Então pronto, transformei a proporcionalidade que foi dada no enunciado numa fórmula. Agora eu posso aplicar essa fórmula aqui antes e depois. E daí eu vou descobrir o que acontece antes e depois. Então vamos lá, ó. Aplicando essa fórmula aqui no antes. Então eu tenho que o fluxo de antes é igual a K vezes o raio de antes à quarta potência. Agora eu aplico a fórmula depois. Então vamos lá, ó. O fluxo de depois é igual a K vezes o raio de depois elevado à quarta potência. Apliquei a fórmula dos dois lados. O meu objetivo é encontrar o aumento esperado no fluxo. Então eu tenho que chegar a alguma coisa desse tipo aqui, ó. O fluxo de depois é igual ao fluxo de antes multiplicado por alguma coisa. Se eu chegar aqui, ó, que o fluxo de depois é igual ao fluxo de antes multiplicado por 1,3, se eu chegar nesse valor, isso aqui indica um aumento de 30%. Então é isso que eu tenho que encontrar. Qual o valor que está multiplicando aqui que o fluxo de depois fez o aumento, né, no fluxo de antes? É isso que a questão quer. Então eu vou aplicar nessas fórmulas aqui, eu vou aplicar o que eu tenho, ó. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e no lugar do raio de depois, eu vou aplicar o que eu já descobri aqui, ó, que é esse cara. Então deixa eu botar para cá, ó. Vem para cá. Então, ó, o fluxo de depois é igual a K vezes, que eu ainda não sei o K, o raio de depois, que é 1,1 vezes o raio de antes. E isso aqui tudo está elevado à quarta potência. Não posso esquecer dos parênteses aqui. Agora eu trabalho nessa equação, ó. Eu vou deixar aqui a segunda resolução, eu vou botar aqui, então a primeira eu vou terminar aqui assim, ó. Então vamos lá, ó. O fluxo de depois é igual a K vezes. Isso aqui é uma multiplicação que está elevado numa potência, então eu posso jogar essa potência para cada um desses carinhas. Pessoal, eu só posso fazer se for uma multiplicação aqui no meio. Se fosse uma soma, eu não poderia jogar a potência para dentro, eu tinha que fazer daí o produto notável, né? Então vamos lá, ó. Vai ficar raio de antes à quarta, vou escrever primeiro ele, vezes 1,1 à quarta. Olha que legal, ó. O fluxo de depois é igual a KRA à quarta. KRA à quarta é o fluxo de antes. Então bota aqui, ó. É o fluxo de antes vezes 1,1 à quarta. Galera, quanto é que é 1,1 à quarta? Deixa eu fazer aqui, ó, rapidinho, para a gente não perder muito tempo nisso aqui, ó. 1,1 à quarta vai dar 1,4641. 1,4641. Então é isso que mata a questão. Eu tenho que o fluxo de depois, até vou escrever de uma maneira mais bonita, ó, é igual ao fluxo de antes vezes, isso aqui, galera, é 1 mais 46,41 por 100. Ó, eu posso escrever essa fórmula, esse número decimal aqui, nessa soma de frações, ó. 1 mais 0,4641, que é 4641 sobre 100. Né, 46,41. Então isso aqui, ó, é a fórmula do aumento percentual. Representa um aumento de quanto? De 46,41%. Então ele pergunta, o aumento percentual no fluxo está entre... Galera, se houve o aumento de 46,41, está entre 46 e 47. Gabarito letra é Q. Beleza, pessoal? Então vejam que essa resolução aqui, ela é uma resolução envolvendo um pouco de álgebra, incógnitas e assim por diante, que é um pouquinho longa, mas é importante a gente entender ela de ponta a ponta. Não é só para decorar o que eu vou falar agora, que é o macete de fazer mais rápido, e sem entender isso aqui. Não, tem que entender essa resolução, tem que saber reproduzir essa resolução através do raciocínio e também saber fazer a resolução que eu vou fazer agora, a segunda. Vamos lá, ó. Segunda resolução. A gente vai fazer toda aquela revisão que nós fizemos na semana passada. Olha aqui, ó. Esquece a questão um pouco. Vamos lembrar disso aqui, ó. Quando eu tenho duas grandezas que são diretamente proporcionais. Ó, faz de conta que tem a grandeza A e a grandeza B e elas são diretamente proporcionais. O que significa que elas serem diretamente proporcionais? Significa que se uma grandeza multiplicar por 3... a outra vai multiplicar por 3 também. Ou seja, se uma cresce, a outra cresce na mesma proporção. E a proporção é multiplicar por 3. Se essa grandeza multiplica por 5,8,
Essa aqui vai multiplicar por 5,8 também. Vai acontecer a mesma coisa. E eu poderia pensar também, primeiro, na Bravo. Ó. Se a Bravo multiplica por 7, então a alfa vai multiplicar por 7 também, porque elas são diretamente proporcionais. Tudo que acontece com uma, acontece com a outra também. E vale para divisão, galera, vale para divisão. Ó. Se uma divide por 2,3, por exemplo, a outra vai dividir por 2,3 também. Isso é ser diretamente proporcional, beleza? Só que agora, o que envolveu nessa questão aqui é um expoente. Daí o expoente muda um pouco o raciocínio, que é o seguinte, ó. Se faz de conta que eu tenho o A é diretamente proporcional a B elevado ao quadrado. Não vou fazer a quarta ainda, né? Ao quadrado, caju, B ao quadrado. Aqui, ó. Quando tem um expoente, é mais fácil eu pensar na modificação da grandeza que tem o expoente. Né? Antes, quando não tinha expoente, tanto faz eu aumentar esse, o outro vai imitar. Se eu aumentasse esse, o outro ia imitar também. Mas agora, quando tem o expoente, é mais fácil eu pensar na grandeza que tem o expoente. Se essa aqui multiplicar por 3, essa aqui vai fazer o quê? Ela não vai multiplicar por 3, porque elas não são diretamente proporcionais. Uma é diretamente proporcional ao quadrado da outra. Então, se essa aqui tem o expoente multiplicou por 3, essa aqui vai multiplicar por 3 ao quadrado. Porque olha só, se esse B internamente multiplica por 3, tem o quadrado para elevar. Então, quando eu elevar o quadrado aqui, o A vai ter o 3 que está dentro do B ao quadrado. Então, quando tem expoente, galera, tudo que acontece numa, por exemplo, se essa aqui dividisse por 2,1, essa aqui ia dividir por 2,1 ao quadrado. Então, eu começo na que tem o expoente e a outra imita. Então, agora, usando a relação que a questão me deu, que é essa aqui, ó, que eu só vou copiar e colar aqui embaixo, eu sei que ele falou, ó, o raio aumentou 10%. Então, o raio multiplicou por 1,1. É isso que eu sei, né? Quando o raio aumenta 10%, multiplica por 1,1. Então, o fluxo vai multiplicar por 1,1 a quarta. É sempre assim, galera. O que aconteceu com 1, o outro vai acontecer também. Só que aconteceu com o cara que tem o expoente, então o outro vai levar o expoente lá. Então a gente já sabe que multiplicar por 1,1 é a mesma coisa que multiplicar por 1,1 a quarta é multiplicar por 1,4641, que representa um aumento de 46,41%. Daí eu marco o gabarito letra eco.